dia a todos. Queria primeiramente agradecer o convite à comissão organizadora desse evento para falar de um tema em comum entre a endocrinologia e a ginecologia, que me agrada muito esse tema. Eu faço parte do ambulatório de endocrinologia feminina do IED, então a gente vai falar um pouquinho sobre a amenorreia secundária, qual roteiro diagnóstico devemos seguir na prática. Então, primeiramente, é importante a gente definir se estamos diante de uma paciente com amenorreia primária ou secundária. Por quê? Existem causas que se apresentam mais frequentemente com amenorreia primária, enquanto outras causas se apresentam mais frequentemente com amenorreia secundária. A amenorreia primária ela ocorre quando é a ausência de menstruação na idade de 16 anos, uma menina que apresentou o desenvolvimento normal dos caracteres sexuais secundários. Enquanto que a amenorreia secundária é a ausência de menstruação por um período mínimo de 3 meses em uma mulher que previamente menstruava de forma regular. O ciclo menstrual ele depende da interação complexa do eixo hipotálamo, hipófise, ovário e útero. Então, normalmente você tem a liberação pulsátil do GnRH pelo hipotálamo, que vai atuar na hipófise, levando à liberação do FSH e LH, que vai atuar nos ovários, levando à síntese e secreção de estrogênio e progesterona, que vão atuar no endométrio, levando às fases proliferativas e secretórias. Se não ocorrer a fecundação, você tem a descamação desse endométrio, que vai se exteriorizar na forma de menstruação, se não houver nenhuma obstrução ao trato de saída. Então, qualquer disfunção que afetar qualquer um desses compartimentos que eu falei, hipotálamo, hipófise, ovário, útero, e também algumas doenças que afetem as glândulas tireoide e adrenal, você pode ter alterações menstruais e até mesmo amenorreia. Então, aqui tem um quadro com todas as causas da amenorreia secundária, mas eu vou falar das causas mais frequentes da amenorreia secundária, que vai nos ajudar na anamnese e exame físico dirigido para investigação diagnóstica dessa paciente. Então, as principais causas de amenorreia secundária são a amenorreia hipotalâmica funcional e a síndrome dos ovários policísticos. As outras causas mais frequentes também são a hipofisária, a hiperprolactinemia, a célula vazia, a síndrome de Sheehan, síndrome de Cushing, a insuficiência ovariana primária, a síndrome de Ashman, hiperplasia adrenal congênita não clássica, o hipotireoidismo e o tumor adrenal ovariano. Então, como eu falei, a investigação diagnóstica ela vai depender de uma anamnese e exame físico dirigido para as principais causas de amenorreia secundária, associada a dosagens laboratoriais. Então, na anamnese dessa paciente, o que vai ser importante a gente investigar? Então, perguntar para ela se existe história de estresse psicológico, perda de peso, exercícios extenuantes ou doenças sistêmicas crônicas. Então, sempre questionar essa paciente em relação a comportamentos relacionados a distúrbios alimentares. Se existe uma história importante de restrição calórica, se ela tem um foco excessivo em peso, dieta, atividade física, se tem hábitos de purgação. Em relação ao estresse psicológico, se existe na história dessa paciente alguma história de violência doméstica, ou um trauma psicológico, ou até mesmo um trauma sexual. A paciente faz uso de medicamentos que pode estar causando amenorreia, então existem várias medicações que estão associadas à amenorreia. Uma delas são as que aumentam a prolactina, como por exemplo os antipsicóticos, alguns antihipertensivos. Existem drogas também que diminuem a secreção do GnRH, como os glicocorticoides, opioides. A paciente apresenta hirsutismo, acne, alopecia, história de irregularidade menstrual. Importante a gente definir quando esse hirsutismo ele surgiu, bem como a velocidade de instalação. Então, o hirsutismo que ele surge geralmente na puberdade, tem uma instalação lenta e progressiva, vai falar mais a favor da síndrome dos ovários policísticos ou de uma hiperplasia adrenal congênita não clássica. Enquanto que o hirsutismo que surge muito tempo antes da puberdade ou muito após a puberdade, tem um início súbito e uma rápida progressão, vai falar mais a favor de causas tumorais. Existe história de cefaleia, defeitos no campo visual, poliúria e polidipsia, para pensar numa doença hipotalâmica hipofisária. Então, por exemplo, a paciente pode ter um tumor que pode estar comprimindo o quiasma óptico, levando a defeitos visuais, ou até mesmo uma doença que pode estar associada a diabetes insípidos, levando a poliúria e polidipsia. Existem sintomas de deficiência de estrogênio, como sintomas vasomotores, ressecamento vaginal, dispareunia, ou redução da libido. Normalmente esses sintomas eles estão associados com insuficiência ovariana primária e estão ausentes na amenorreia hipotalâmica.
Existe história de galactorreia que pode estar associada ao uso de medicamentos ou tumores produtores de prolactina ou até mesmo outros tipos de tumores que podem estar comprimindo a hipófise ou haste hipofisária. Existem sintomas de distúrbios tiroidianos, podendo ter ou hipo- ou hipertiroidismo, como causa da menorreia. História de cirurgias obstétricas, instrumentação uterina, como dilatação ou curetagem, ou infecções pélvicas, para pensarmos na síndrome de Ashman. História de radioquimioterapia, como uma causa iatrogênica para a ciência ovariana primária. História familiar de menopausa precoce ou retardo mental, para pensarmos na síndrome do X frágil. História de complicações hemorrágicas, parto ou curetagem associado à galactia e sintomas de deficiência de outras para pensarmos na síndrome de Sheehan. Então, no exame físico, é importante pesar, ver a altura e calcular o IMC. O IMC acima de 30 vai sugerir assim os ovários policísticos, enquanto que o IMC abaixo de 18,5 vai falar a favor, talvez, de distúrbios alimentares e uma possível menorreia hipotalâmica funcional. Importante a palpação da tireoide para descartar distúrbios tiroidianos, avaliação das mamas, a expressão para ver se existe galactorreia, e surtismo, acne, alopecia, acantose nigricans, que vai sugerir a presença de resistência insulínica, que pode também sugerir assim nos ovários policísticos. Existem características dismórficas, como por exemplo pescoço alado, baixa implantação de cabelo, baixa estatura, hipertelorismo mamário, curto-val ou quarto metacarpo curto, para sugerir a síndrome de Turner. Presença de estrias violáceas acima de 1 centímetro, fragilidade capilar, giba, fraqueza proximal, para pensar na síndrome de Cushing. E a clitoromegalia como sinal de virilização, para pensarmos em causas tumorais. Então, a investigação laboratorial, inicialmente, o mais importante é afastar a gravidez, através do beta-HCG, porque é a principal causa de menorreia secundária. E as outras dosagens laboratoriais são a prolactina, o TSH, o FSH. Se a paciente possui uma clínica de hiperandrogenismo, a gente associa a dosagem de testosterona total, sulfato de DEA e excesso de hidroxiprogesterona. Se houver estigmas para a síndrome de Cushing, normalmente a gente realiza o teste de supressão com miligramas de dexametasona. E se a 17-hidroxiprogesterona estiver acima de 200 nanogramas por decilitro, temos que solicitar o teste de acortrosina para afastar a hiperplasia renal congênita neoclássica. Importante a avaliação da função ovariana dessa paciente para a gente diferenciar pacientes com menorreia secundária que possuem uma estrogenização adequada daquelas pacientes que não possuem uma estrogenização adequada, ou seja, pacientes hipogonádicas. A gente tem 3 maneiras de avaliar a função ovariana, através dos níveis séricos de estradiol, teste da progesterona e espessura endometrial. Os níveis séricos de estradiol possuem uma correlação muito ruim com o status estrogênico, porque os níveis séricos são variáveis de acordo com a fase do ciclo menstrual e pacientes com ciência ovariana primária e menorreia hipotalâmica funcional, elas podem apresentar valores variáveis em fase de recuperação da doença. O teste da progesterona na prática, a gente utiliza normalmente o acetato de hidroxiprogesterona na dose de 10 mg de 5 a 7 dias. É esperado um sangramento após o 2º ou 7º dia. Então, se a paciente apresentar sangramento de privação, a gente sugere que a paciente tenha uma estrogenização adequada e não tem defeito no trato de saída. Agora, se ela não apresentar o sangramento de privação hormonal, significa 2 coisas. Ou ela tem deficiência de estrogênio, estamos diante de uma paciente com hipogonadismo, ou então ela tem obstrução do trato de saída. O teste da progesterona é extremamente requisitado na nossa prática, mas a gente tem que ter em mente as suas limitações na hora de interpretá-lo. Então, 20% dos pacientes com síndrome ovários policísticos, apesar de possuir uma estrogenização adequada, elas podem não apresentar o sangramento de privação devido a níveis elevados de androgênios que podem levar à atrofia do endométrio. 40% a 50% das pacientes com a menorreia hipotalâmica funcional e ciência ovariana primária, elas podem apresentar sangramento devido também à fase de recuperação da doença. Então, essa dificuldade de interpretação do teste de progesterona, ela pode levar a um certo atraso diagnóstico. E uma alternativa ao teste de progesterona para avaliar a função ovariana seria a avaliação da espessura endometrial através do ultrassom pélvico, né, como vamos ver no próximo slide. Então, esse é um estudo antigo, de 1996, mas que mostra essa correlação do teste da progesterona com a espessura endometrial pelo ultrassom. Então, esse teste da progesterona ele foi realizado em 44 mulheres com menorreia secundária e foi avaliado também a espessura do endométrio e os níveis séricos de estradiol. E a conclusão foi que a espessura endometrial correlaciona-se com a concentração sérica de estradiol
e com a resposta ao teste da progesterona em mulheres com amenorreia. Uma espessura endometrial medindo 6 milímetros ou mais predizia um sangramento menstrual com uma acurácia de 95%. Então, a espessura endometrial pelo ultrassom é uma alternativa ao teste da progesterona para avaliar a função ovariana. E para finalizar, o fluxograma, né, resumindo tudo que eu falei. O primeiro passo na investigação é excluir a gravidez, que é a principal causa de amenorreia secundária, através da dosagem do beta-HCG. A história clínica e exame físico, direcionado para as principais causas de amenorreia secundária. E as dosagens laboratoriais que a gente inclui são o TSH, prolactina e FSH e o teste da progesterona. Paciente que apresente um TSH normal, devemos considerar a presença de uma doença tiroidiana. Paciente com prolactina acima de 50, depois de ter descartado situações clínicas como o hipotireoidismo primário, uso de medicamentos, doença renal crônica, ou então uma lesão torácica, por exemplo, uma queimadura torácica, pode estar aumentando a prolactina, você repete, se der persistentemente aumentado, você solicita uma ressonância de célula. Pacientes que apresentam sangramento de privação hormonal com teste de progesterona, se ela possui o hiperandrogenismo clínico, você vai também dosar a testosterona total, sulfato de ideia e 17-hidroxiprogesterona. Uma testosterona total e sulfato de ideias levemente alterados e uma 17-hidroxiprogesterona normal vai sugerir o diagnóstico da cirrose ovários policísticos. Enquanto com a teste acima de 200 e ou uma sulfato de ideia acima de 700, devemos considerar a presença de um tumor, então devemos solicitar exames de imagem, como ultrassom pélvico para avaliar ovários e uma TC, uma ressonância de adrenais. Uma 17-hidroxiprogesterona acima de 200 mg por decilitro, temos que solicitar um teste da cortrosina para afastar a possibilidade de hiperplasia adrenal congênita não clássica. E uma outra opção seria a testosterona total e sulfato de ideia normais, porém paciente apresentando estigmas para Cushing. Então, também podemos solicitar o teste de supressão com miligramas de dexametasona para descartar a possibilidade de uma síndrome de Cushing. Por outro lado, a paciente que não apresentou sangramento de privação com o teste da progesterona, o FSH deu muito elevado, você vai repetir esse FSH após 4 a 6 semanas. Se persistentemente elevado, ficamos com o diagnóstico de cisto ovariana primária. Se o FSH ele for normal ou baixo, solicitamos uma ressonância para avaliar causas de amenorreia hipotalâmica ou hipofisária. Já se o FSH ele for normal, mas tiver uma história clínica importante de instrumentação uterina, cirurgia obstétrica ou infecção pélvica, podemos realizar um teste combinado de estrogênio e progesterona. Se a paciente não apresentar sangramento de privação, significa que tem obstrução do trato de saída e ficamos com o diagnóstico da síndrome de Ashman, que pode ser confirmada através da histeroscopia. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada.